Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal do professor Carlos Manuel. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma prática importante que a gente faz dentro de laboratórios de análise de sementes, que é o cálculo de peso de 1000 sementes. Tá? Na aula passada a gente falou sobre como calcular a análise de pureza, fazer os cálculos de um lote de sementes com percentual de sementes puras. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como calcular o peso de 1000 sementes em lotes, em amostras de trabalho que chegam para nós nos nossos laboratórios, né? É importante ter essa bagagem para que os alunos possam ter experiência para fazer essas análises depois no mercado de trabalho, para quem for para isso. É importante fazer uma revisão para quem já é analista, né? Fazer uma breve revisão de qual o procedimento de se fazer um cálculo de peso de 1000 sementes, ok? Então, lembrando que todos os procedimentos estão descritos nas regras para análise de semente a partir da página 345 da RAS, né? E aí a gente tem objetivos, procedimentos, e é o que a gente vai passar agora para vocês, pincelando um pouquinho né, resumidamente, essas análises para vocês, né, esse cálculo de peso de 1000 sementes. Bom, então, qual que é o objetivo de se obter esse peso de 1000 sementes? Então, o peso de 1000 sementes é amplamente utilizado para calcular a densidade de semeadura. Então, é o seguinte, eu tenho uma população final por hectare, vamos imaginar em soja, 250 mil plantas por hectare, eu teria 250 mil sementes que eu precisaria utilizar para fazer a semeadura dessa área. Só que eu não tenho peso, eu tenho que comprar, às vezes, adquirir a semente em peso. Então, eu faço o cálculo do peso de 1000 sementes justamente para que eu tenha, dentro daquela amostra de trabalho, o peso dessas 1000 sementes, extrapolando por hectare, para eu identificar qual a quantidade de sementes em quilos por hectare que eu vou ter que adquirir. É claro que o produtor não trabalha com hectare, ele trabalha com muitos produtores, milhares de hectares, e essa diferença de quilos de sementes, elas podem gerar um prejuízo, né, ou um lucro importante, né, deixar de gastar em sementes, né, gastar aquilo que precisa. É importante a gente identificar também o número de sementes por embalagem. Então, aquelas sementes têm 25 quilos, né? O saco de sementes tem 25 quilos, a gente já tem uma estimativa de quantas sementes tem naquela embalagem, e eu posso trabalhar com quantitativo de sacos por hectare, se é 1, se é 2, se é meio, e aí eu posso também trabalhar com cálculos para aquisição dessas sementes. E também calcular o peso da amostra de trabalho para análise de pureza, caso essas espécies não sejam especificadas dentro das regras para análise de semente. Então, eu faço o peso de 1000 sementes e identifico uma amostra de trabalho para análise de pureza. Uma informação também que dá ideia do tamanho das sementes, assim como o seu estado de maturidade e de sanidade. Considero importante essa análise. É uma análise que vai nos ajudar, junto com as demais análises de fisiologia, né, qualidade fisiológica, qualidade sanitária e genética, a dar um cunho, informações importantes para esse laboratório e, consequentemente, para o produtor que precisa dessas informações das sementes, tá? Então, quais os procedimentos para esse cálculo do peso de 1000 sementes? Então, equipamentos básicos utilizados, a porção semente pura da amostra de trabalho, pinça, caixas de airbox, balanças. Lembrando que a amostra de trabalho é do quadro 1.2 da RAS. Essa amostra de trabalho para análise de pureza, eu consigo calcular o percentual de semente pura, então eu vou usar a porção semente pura dessa amostra de trabalho. Tá? E qual é a amostra de trabalho para o cálculo de peso de 1000 sementes? Então, eu vou separar 8 repetições de 100 sementes cada, da porção semente pura, e vou pesar cada repetição, tá? Com o mesmo número de casas decimais do quadro 2.1 da RAS. Então, dependendo da amostra de trabalho, eu tenho números de casas decimais que eu preciso identificar, tá? E eu vou contar essas repetições, né? Eu conto ao acaso, manualmente, ou contadores mecânicos, as 8 repetições de 100 sementes cada. Faço montinhos de 100 sementes, 8 montinhos de 100 sementes.
E aí, para eu fazer informação, para calcular e informar os resultados, o que eu faço? Após a pesagem das 8 repetições de 100 sementes, eu calculo a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação dos valores obtidos, da seguinte maneira. Para calcular a variância, eu tenho uma fórmula da variância aqui, eu tenho a fórmula do desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, e tenho o coeficiente de variação, que é o desvio padrão sobre a média vezes 100. Para eu calcular o coeficiente de variação, eu preciso da média, né? Do peso médio de 100 sementes. Então, é o somatório das repetições dividido pelo número das repetições. Então, basicamente, essas 4 fórmulas eu preciso para calcular e informar os resultados sobre peso de 1.000 sementes. Então, para que a gente facilite bastante a nossa vida, o Excel nos ajuda bastante em relação a essas fórmulas. Então, o que eu faço? Ao pesar essas repetições, eu abro uma planilha em Excel ou em qualquer software de planilha, pode ser do Google também, não só do Excel, pode ser de outro, do Linux, enfim, que faz a mesma coisa. A gente abre uma planilha e insere nas repetições de 1 a 8 os valores de peso dessas repetições de 100 sementes. E aí eu faço o cálculo da média, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A média é a soma de C2 até J2 dividido por 8, está aqui. A variância é uma fórmula var, parênteses, C2, J2. O desvio padrão é raiz da variância, né? Raiz de B3. E o coeficiente de variação é a média, ou desvio padrão, sobre a média vezes 100. E aí, a gente calcula esse coeficiente de variação. Para que a gente precisa calcular esse coeficiente de variação? Por quê? Há um limite. Se o coeficiente de variação exceder 6% para sementes palhentas, no caso de arroz, por exemplo, ou 4% para as demais, no caso de soja, outras 8 repetições de 100 sementes deverão ser contadas e pesadas. E aí eu preciso calcular o desvio padrão das 16 repetições. Então, no caso aqui, esse resultado para a soja deu 5,85. Está acima de 4%. Então, eu preciso contar outras 8 repetições de 100 sementes, totalizando 16 repetições. Tá? E aí, quando eu tenho 16 repetições, eu tenho aqui de R1 a R16, os cálculos das 8 repetições, e eu vou fazer, normalmente, a média das 16 repetições, que é a soma de C2 a R2, dividido por 16. A variância das 16 repetições, que é igual VAR C2 a R2. E o desvio padrão das 16 repetições, que é a raiz de B8, tá aqui, ó. B, aqui, variância, raiz de B8, que deu 1,17. Para que eu possa continuar os meus cálculos, eu preciso multiplicar o desvio padrão por 2. Então, eu tenho o dobro do desvio padrão, 1,17 vezes 2. Para que isso? Porque eu preciso desprezar algumas das repetições que estão acima ou abaixo de um valor mínimo. Então, eu desprezo as repetições cujo resultado é maior que a soma da média e o dobro do desvio padrão das 16 repetições. Então, aqui, ó, 14,61 mais 2,34, 16,96. Há alguma repetição acima desse valor aqui, de 16,96? Existe. A repetição 11. Então, eu vou descartar essa repetição. Vou descartar também as repetições que apresentam o resultado menor que a subtração da média, o desvio padrão dobrado, né, das 16 repetições. 14,61 menos 2,34, que dá 12,27. Então, eu vou verificar de R1 a R16 qual é menor que 12,27. Nós temos a repetição 15 aqui. Então, o que eu faço? Eu retiro isso do meu cálculo. Retiro R11 e retiro R15. E eu fico com 14 repetições. Das 16, eu fico com 14. O que eu faço? Somo novamente as 14 repetições restantes e divido por 14. E aí eu tenho a média das restantes, que é 14,6. Essa média 14,6 é uma média de 100 sementes. É o peso de 100 sementes. Quando eu multiplico por 10,
eu tenho o peso de 1.000 sementes. Então, quando eu multiplico 14,6 vezes 10, eu tenho que o peso de 1.000 sementes dessa amostra de trabalho, desse lote de semente de soja que foi para o laboratório, é de 146 gramas. Bem tranquilo, bem simples, bem fácil. Bom, só para atentar, se caso este resultado de coeficiente de variação das 8 repetições fosse menor que 4%, o que eu ia fazer? Eu ia multiplicar esta média por 10. E aí eu teria 144,2 gramas de peso de 1.000 sementes, tá? Isso se o coeficiente de variação fosse menor que 4% nesse caso aqui. É só para a gente não deixar dúvidas, tá? Quando o coeficiente de variação for acima de 4%, no caso para sementes não palhentas, eu preciso fazer todos os cálculos para os exercícios, ok? Bom, espero que tenham gostado. Agradeço a todas as mensagens de carinho no meu canal. Alguns comentários eu demorei um pouco para responder, mas respondi todos. Obrigado pela atenção e espero ter ajudado e estar podendo ajudar vocês aí da melhor maneira, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.